você. Ele passa o slide só na apresentação, né, Kaline? Não, já tá lá pra ele já. Tá. Já tá lá. Tá bom. Deixa eu tirar minha máscara aqui. Bom dia, pessoal, como vai? Bom dia, professor. Nilson, Luciana, Bárbara, Raide. Bom dia. Pessoal, só relembrando a nossa aula aqui para ser bem dinâmica, para a gente tentar obter o máximo de produtividade e interatividade entre nós, tá? Se vocês quiserem em algum momento estar fazendo alguma pergunta, pode ligar o microfone aí para a gente ter para a aula se tornar um pouco mais dinâmica, né? Porque eu fico em outra parte aqui na apresentação e acabo de vez em quando não visualizando os questionamentos de vocês aqui no bate-papo. Aí se vocês quiserem dar uma ligadinha no microfone para a gente interagir, fique à vontade, tá? E façam isso, tá? Tudo bem? Então vamos... Ok. Valeu. Então vamos lá. Vocês estão sendo agraciados, pessoal, né, de estar tendo uma segunda aula, né? O Senat tá modificando a estrutura, né, estratégica pedagógica deles para tentar melhorar ainda mais essa situação de levar o conhecimento até vocês, né? Então, antigamente tinha apenas uma aula e agora nessa disciplina nós tivemos esses dois contatos, estamos tendo esses dois contatos, esses dois momentos, né? E com certeza isso é para melhorar o desempenho, né, da aula, se tornar mais proveitoso para vocês. Então, vocês estão de parabéns por isso, né? E isso aí, parabéns ao Senat pela iniciativa. Agora vamos lá. Tá aparecendo o slide para vocês? Tudo ok? Tá sim. Tá? Então vamos lá, pessoal. A gente vai tentar abordar aqui outros pontos da apostila de vocês. Se vocês quiserem estar acompanhando também pela apostila de vocês, façam isso, tá? Naquele nosso primeiro momento nós falamos de parte, né, do conteúdo que está no cadernão. A gente tenta não fugir, né, dessa grade de vocês que está aí nessa apostila. Lógico, a gente faz uns acréscimos que sejam necessários, né, para o melhoramento, né, da percepção do agronegócio de vocês. Aquilo que eu identifico que é um ponto relevante eu acrescento, mas eu tento não fugir do que está proposto, né, na grade curricular do curso, tá? Aí nós tivemos o segundo momento no chat, foi muito bom, eu gostei muito da participação de vocês, né? No chat nós falamos um pouco sobre gestão da propriedade rural. E hoje nós vamos, antes de adentrarmos, né, nos fundamentos do cadernão, eu tenho aqui uns pontos, né, para serem analisados com vocês, que depois eu visualizei e tem também no material de vocês, né, que são as características peculiares do setor agropecuário, né? Como eu falei para vocês, o setor agropecuário ele tem, né, algumas características, né, que são fundamentais, inerentes, só ele tem, né? Então isso torna um ponto de maior dificuldade para a gente alcançar resultados otimizados, né? Porque nós temos aí alguns impedimentos, né? Algumas situações que nos travam um pouco de melhorarmos ainda mais, né, o processo de produção no agronegócio. Então vamos lá. Primeiro fator, pessoal, quando a gente trabalha no agro, né, a gente trabalha no campo, né, é porque a maioria das nossas culturas, ou quase todas elas, né, elas têm uma dependência do clima, tá? Ou seja, ela depende do clima para se estabelecer. Eu preciso do clima para me iniciar um plantio de forma adequada. Se eu não tiver condições financeiras, se eu não tiver capital, recurso financeiro para estar investindo para tentar ultrapassar essa barreira, né? Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, ou foi com outra turma, que essa relação do clima hoje, né, com o avanço da tecnologia, o grande investimento de recursos, em algumas culturas nós conseguimos, né, controlar alguns fatores climáticos, né? Mas aí quando a gente coloca uma situação dessa aí para um plantio em larga escala, como é os plantios, como são as commodities, né? Como são os plantios que fazem toda uma diferença na produção,
na produção em larga escala, como soja, milho, algodão, dentre outros, né? Aqueles próprios plantios permanentes também, como a citricultura, café, que está no material de vocês, isso aí se torna um pouco mais difícil. Então a gente depende do clima para fazer uma série de manejos que poderiam ser intensificados, mas nós dependemos do clima. Né? Quando você vai se iniciar um plantio, por acaso eu estou até agora, já estou com as mudas prontas, eu trabalho numa fazenda aí, para iniciar o plantio de açaí. Né? Então, por mais que eu tenha uma irrigação ali, um sistema de irrigação ali, né, bem implantado, mas eu necessito também de um clima para auxiliar da melhor forma possível, né, eu implantar essa açaí, que é no período das chuvas, que tem mais água em abundância, o clima aqui para a gente é um pouco mais ameno, então eu dependo do clima para eu iniciar, até para iniciar um determinado plantio. Tá? Então esse fator do clima, isso aí é um ponto chave que é do agronegócio. Independente se você for colocar em contraposição aí algum setor do comércio ou da indústria. Se o cara quiser começar amanhã um trabalho, não tem nada de impedimento, a não ser questões de documentações, de algum tipo de licenciamento. Mas isso aí a gente tem como estar coordenando da melhor forma possível. Já o agro não, se ele chegar, olha, eu quero investir agora no plantio de determinada cultura, aí ele vai conversar com um agrônomo, com um técnico em agronegócio, e o técnico vai dizer, olha, o melhor momento para você iniciar essa atividade seria no período tal, porque de acordo com a cultura, né, para fazer, aí vem aliado outro fator, manejo, fazer adubação, precisa também estar em determinado tempo, então, ou seja, tudo eu tenho uma dependência do clima para eu iniciar, para eu executar um manejo dentro de uma cultura. Vocês conseguiram entender aí, pessoal, essa primeira parte, a questão da dependência do clima? Tá tudo ok? Gerlane, tudo ok? Erivan? Tá tudo ok, professor. Tá, pessoal, isso aí é um fator crítico, tá? É um fator crítico do agronegócio. Tá? E, infelizmente, tem países hoje que fazem grandes investimentos aí, né? E já consegue tentar, mas isso ainda é uma grande dificuldade. Tá? Eu tô ligada nessa questão Aham. da adubação aí, porque eu tô esperando chover mais para fazer adubação, né? Dos Justamente. coqueiros e das laranjas. Porque com a esterco do frango, se colocar, quando não é no tempo de chuva, ele seca e não... A planta não absorve, né? Aham. É isso. Isso que a Gerlane falou, pessoal, a gente ainda vai trabalhar em técnica de produção vegetal, mas aí, professor, eu adubei e tal tudinho, mas o adubo, a planta não tem boca e nem dente para comer o adubo, tá, pessoal? Ela bebe como se fosse um suco, tá? Pelas raízes, a raiz, ela bebe aquele adubo. Então ele precisa aqui, para beber precisa de ter aí é como se fosse aquele suco em pó. Colocou adubo, mas precisa ter água, tá? Essa água ela vai percolar pelo solo e a planta vai absorver isso. Se não tiver água... Precisa chover e fica seco. Fica seco. Se não tiver água, a planta não bebe, tá, pessoal? Ela não tem a capacidade de comer o adubo. Obrigado pela tua colaboração aí, tá, Gerlane? De nada. Vamos lá. Aí nós temos o segundo ponto aqui, terra como fator de produção, né? Ou seja, os ativos fixos. Eu preciso, eu vou iniciar uma atividade pecuária, um produtor procurou a gente, rapaz, eu sou investidor, eu sei que pecuária está dando dinheiro, venda de bezerro agora está no momento, está dando dinheiro, então como é que eu preciso para a gente começar esse negócio? A gente tem que investir, primeiro tem que comprar terra, a terra é o fator de produção, se ele não tiver terra, se ele não tiver esse espaço para produzir, por mais que seja intensificado a questão do uso da terra, se tu puder usar de menor quantidade, mas você precisa daquilo ali para você implementar. Na pecuária, na agricultura principalmente, tá? Hoje nós já temos aí também a nível de baixa escala, sempre falando isso, nível de baixa escala, se eu quiser fazer um plantio orgânico, ou se eu quiser fazer um plantio suspenso, que vocês ainda vão ver isso lá na frente, que dispensa o uso do solo, você consegue estar fazendo isso. Hoje nós já temos até hidroponia, que é aquela água canalizada, aquela água que já vem, vamos dizer assim, adubada, né? Ela passa por um processo de adubação e a planta vai só bebendo ali aquela água adubada, nem precisa de solo. Mas aquilo ali a gente vai fazer em pequena escala, atender no máximo ali uma certa clientela, mas se você for para atender uma demanda, né, que é a demanda mundial
que o Brasil é muito focado nisso, e infelizmente fica viável, né? É inviável porque o investimento é maior do que a tua margem de lucro que você vai ter naquele sistema de produção. Então a terra ainda é um fator de produção, ou seja, quando eu falo até o fator de produção, ativos fixos, é tudo aquilo que eu vou investir que vai ficar fixo ali dentro da terra. Então eu preciso, né, da terra para poder iniciar o meu trabalho quando eu falo em agronegócio, tá bom? Terceiro ponto, estacionalidade da produção versus demanda permanente. Isso aí é um fator crucial no agronegócio. Eu tenho uma estacionalidade, ou seja, estações de produção. A minha planta ela não consegue produzir a todo momento, ou seja, num plantio de citros aqui, vamos colocar como exemplo bem aqui nossa região, em Capitão Poço, se eu chegar ali no mês de fevereiro, no mês de março, dificilmente eu vou ter laranja para minha vontade, né? Então ela tem um período que se chama um período de safra. Algumas conseguem até produzir, mas é muito baixo. Então a gente tem as estações de produção. A gente ainda não tem como fugir disso, né? Existe, né, o que a gente chama de orientações de plantio, que a gente consegue fazer com que uma determinada área consiga produzir em determinadas partes do ano, meses do ano, né? Mas isso aí não é em larga escala. A grande produção sempre vem num período, né, que a planta favorece, ela precisa de todo o seu sistema produtivo, descansar, né? Aquela ideia de executar todas as ações morfológicas da planta para ela chegar no período e demonstrar todo o seu sistema produtivo, ou seja, é o período que nós chamamos de safra, tá, pessoal? Então a gente depende muito ainda desse período de safra. Nós temos os períodos de safrinha, como por exemplo em plantas anuais que nós conseguimos fazer, mas até isso tem que ser observado, se tem sistema de irrigação, se não tem, qual o regime de chuva, ainda dá de fazer um plantio nesse período, ou a chuva baixou, dá de plantar a safrinha, não dá? Né? Então tudo isso deve ser observado e tudo isso reflete o que? Na baixa, né, estacionalidade da produção. E por outro lado, pessoal, que já que nós não conseguimos controlar, né, 100% esse fator, eu ter todo ano laranja, eu ter todo ano açaí, né, eu tenho do outro lado uma demanda que é permanente por aquilo, né? Ou seja, a pessoa consome a todo momento. Vejo o pessoal da açaí, aqui no Pará o pessoal da açaí tem que ter açaí o ano todo. E antigamente isso daí, o pouco açaí que ficava, tem toda a questão de uma oscilação de preço, né, no mercado. Quando há falta do açaí no mercado, o preço tende a ficar lá em cima, né? Então é aquela relação oferta-demanda. Então tudo isso reflete no preço e consecutivamente lá no consumidor final, tá, pessoal? Então isso daí, o agronegócio ainda depende muito desse fator, tá? Nós temos essa estacionalidade de produção que ao longo do tempo, né, com o desenvolvimento das tecnologias, né, vem auxiliando para a gente estar tentando melhorar essa questão da oferta da produção, tentar diminuir esse período de estação, hoje que ocorre em relação ao açaí. O açaí, hoje nós temos o açaí ainda extrativista, que é o carro-chefe aqui no Pará. As agroindústrias absorvem muito esse açaí extrativista, mas em contrapartida naqueles momentos, né, em que a estacionalidade da produção ela diminui ali para aquela determinada cultura, no caso o açaí, nós hoje já utilizamos o açaí de terra firme, que é um açaí bem mais manejado, com irrigação no pé, com uma adubação, e a gente consegue fazer o controle dele para que ele possa produzir nos períodos que a gente chamamos de entre safra, tá, pessoal? Entre safra é o período que não está na safra. Então hoje o açaí ele já observa, né, a diminuição na ondulação ali quando a gente observa um gráfico, né, na curva, uma diminuição na oscilação da curva da oferta desse produto no mercado, devido, graças a Deus, esse aumento na produção do açaí em terra firme, como eu já falei para vocês aqui na aula passada, tá? Então isso aí nós conseguimos manter uma demanda, né, abastecida ao longo de todo o ano, mas sempre ainda você percebe a oscilação de preços em diferente época do ano.
é porque ocorre justamente isso, ainda não consegue se equiparar o período de safra com o período de entre safra, ele ainda não consegue ficar no mesmo ponto. Isso, pessoal, é um fator que vai de acordo aí com esse quarto ponto, que é a questão da alta sazonalidade, tá? Quando eu falei da questão da estação da produção, ela está diretamente ligada com a alta sazonalidade, ou seja, eu não tenho oferta daquele produto ao ano todo. Eu aqui, pelo Senar, nós visitamos uma indústria aqui no estado do Pará, uma indústria muito grande de produção de açaí, tá? Essa agroindústria de produção de açaí, ela chegou um período do ano que nós fomos visitar ela, e quando nós chegamos lá, nós identificamos uma indústria totalmente parada. Eu levei os alunos para ver todo o sistema produtivo, como é que funcionava a agroindústria, trabalha com açaí, como é que é o recebimento, né, como é que é feito o armazenamento daquele produto, quais são as formas de processamento lá dentro, até a questão da logística para chegar no consumidor final. Nós chegamos lá, o pessoal tudo parado, a empresa toda fechada. Eu digo, foi o que aconteceu? Né? Não, porque nós estamos no período de entre safra, a gente não tem açaí e a agroindústria está toda parada, toda fechada. Né, os caminhoneiros, uma frota imensa, nós identificamos uma frota imensa, cerca de quase 20 caminhões lá, tudo enfileirado, parado, os motoristas encostados para cumprir horário, né, fazendo revisão neles, passando uma graxa, pessoal fazendo a limpeza no maquinário. Você já pensou isso? Essa dependência, né, de uma matéria-prima para a agroindústria funcionar, né, o impacto que isso causa, né, é muito grande. Então, tem que ser observado bem a agroindústria para fazer investimentos. Hoje essa realidade dele já mudou bastante, né? Hoje ele já consegue ter produção a todo momento do ano devido, né, esses manejos com açaí de terra firme. Eles mesmo investiram no próprio plantio dele. Vou falar mais à frente, quando a gente falar de agroindústria, a necessidade da agroindústria ter o seu sistema de produção também, ela não só depender de fornecedores, porque acaba ocasionando esse fato que eu relatei para vocês agora há pouco, né? Então, essa alta sazonalidade, ela faz parte do agronegócio. Infelizmente, nós somos muito dependentes disso. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Estão dormindo aí? Tudo tranquilo. Vamos lá. Dependência biológica, tá, pessoal? Também nós temos uma dependência biológica. Essa dependência biológica também é no processo, principalmente no processo de armazenamento de alguns produtos. Você consegue armazenar um grão de milho, um grão de soja, né, por muito tempo, você coloca, lógico, por muito tempo, mas se você conseguir dar um manejo adequado no sistema de acondicionamento desses produtos, né? Através de silos, né, controlar a temperatura naquele ambiente, fazer um tratamento para evitar fungos. Mesmo assim você tem todo o controle e você consegue manter aquele produto por longos tempos. Então isso te permite ao produtor, né, até estar trabalhando em relação a preços no mercado. Tem aquele momento, né, que tem isso acontece bastante, tá, pessoal, nesses agricultores que trabalham com commodity, tá? Alguns produtores têm a capacidade de capital e de investimento alta em relação a outros que introduzem em suas unidades produtivas silos, né? Silos é uma unidade de armazenamento para tal produto, e como eles estão no período da safra, né? E eles conseguem acondicionar aquele material ali, né, no silo, que há um grande investimento para aquilo. E aqueles produtores que realmente não têm capacidade financeira para estar tendo acesso a silo, não têm condições de armazenar, eles acabam refém de fazer a comercialização naquele período, né? Aí você veja, que vocês ainda vão ver lá em economia, ou vocês estão vendo, a questão da oferta e da demanda, né? Tem muita oferta no mercado. Quando tem muita oferta de um determinado produto no mercado, o preço tende a cair, né? Então então tem como ali os agentes comerciais, os agentes de mercado tá trabalhando melhor a questão do preço, comprando produto mais barato. Então aquele produtor que não tem condições de armazenar seu grão, ele acaba vendendo aquele produto ali num preço barato. Enquanto o outro que tem capacidade de armazenar aquele produto, ele vai segurar ali sua produção. Quando tiver faltando no mercado, aí chega a vez dele ser o agente tomador de preço, né? Formador de preço, perdão.
né? Que ele vai chegar, olha, eu tenho, tá faltando milho para você aí? Eu tenho aqui, agora é tanto. Aí ele tem como fazer melhores vendas no mercado, entendeu? Então por isso aí se destaca a questão da sazonalidade. Em contrapartida, nós temos outros produtos no agronegócio que infelizmente nós não temos como acondicionar dessa forma, tá, pessoal? Aí vem a questão da dependência biológica, né? Porque tem produtos que têm alta perecibilidade, né? Então isso daí você não tem como armazenar e você tem que fazer realmente a venda daquele produto para ele possa sofrer um tipo de processamento ou um beneficiamento que vai melhorar o tempo de prateleira dele nos mercados atacadista ou varejista, tá, para ser comercializado. Então tem produto como maçã, comercializa, a banana tem o tempo de corte ali, levar diretamente para o consumidor para que ele possa logo consumir, porque senão ela se perde. Então nós temos uma dependência biológica em muitos produtos do agronegócio. Tá bom? Vocês estão pegando a ideia, né? Tudinho não é nada de demais isso aqui não, né, pessoal? É só para mostrar para vocês que o agro realmente tem esses pontos aí que a gente ainda não está podendo fugir. Tá? Outro ponto. Ok. Você comentou sobre os grãos, né? Que tem a possibilidade de armazenamento. Sim. E o que ocorre aqui também é a pimenta. Com a pimenta. E tem muitos produtores aí, próprios compradores, que eles armazenam por um determinado período aí para segurar um preço melhor. Segurar um preço melhor, justamente. Tem outros que não. Tem outros pessoal que consegue só checar uma lona em frente das suas casas, colocar aquela pimenta e secar sol, né, para tentar manter, mas aí não dá por muito tempo. Tem outros que conseguem ter um acondicionamento melhor, né, para isso. Isso é fato mesmo. Na nossa região a pimenta é muito trabalhada dessa forma. Valeu, obrigado, Danilson. Professor, tem muitas pessoas também que têm pouco recurso, né? Aí, às vezes, vende até aquela chamada, vende na folha, né, a pimenta. Isso. Tem dinheiro adiantado para colher a pimenta. Isso. Tem esse lance também aí. Tem, com certeza, faz investimento, isso aí tem toda essa regra de comercialização no mercado, que eles fazem essa venda. Hoje a gente pode até falar isso de venda futura, né? Já vende uma produção ali para o produtor segurar aquela pimenta ali. Agarrar aquele produtor, isso aqui é meu. Que tem muita gente intermediário quando a gente fala da pimenta do reino, né? Então eles tendem Pois não, Gelane? Esse ano aconteceu isso perto de casa, né? O cara já tinha comprado a pimenta, né? Dá o dinheiro pro dono do pimental. Uhum. Aí eu acho que já tinha passado do prazo, não entendi bem. Tem que foi tirado muito pimenta verde, entendeu? Olha, eu imagino. Tem todas essas regras de mercado aí, que isso aí tudo são efeitos do agronegócio. Pois não? Aí no caso, por exemplo, se armazenar um determinado produto em busca de um preço melhor, Certo. nós também no decorrer do tempo não pode cair esse preço? E ele Pô. não pode pegar um prejuízo? Pode. Perde a pimenta também. Muita gente Infelizmente pode. A pimenta tem a vantagem que ela pode ser armazenada por bastante tempo. A pimenta... Mas perde também. Pode ser. Aí, tipo assim, é regra de mercado. Infelizmente, a gente não tem nem como dizer, né, como é que vai se comportar o mercado. Pode ser que perca ou não. É um jogo de risco. O agronegócio é um jogo de risco, quando você tende a segurar a mercadoria, a realizar estocagem. Jogo de risco. A pimenta é interessante porque você pode armazenar ela durante longos anos, né? Então tem como você ter mais um poder de barganha aí nesse sentido, mas pode ser que lá na frente você perca mesmo. Beleza. Vamos lá para a gente terminar essa última parte aqui. Isso aqui é interessante. Custos e receitas ocorrem em épocas diferentes do ano, né? Ao longo do ano, ao longo da produção. Isso é fato no agronegócio. Você tem que investir, mas o investimento você não tem uma data, vamos dizer, uma data específica para você ter o retorno do capital investido, né? E você investe aqui, a planta precisa se estabelecer, né? Todo o seu sistema produtivo até ela produzir, na hora da colheita que você vai ter a receita daquele teu produto, né? Aí isso quando a gente trabalha numa produção de culturas anuais, né? Que no caso milho,
né, como o caso aí soja, entre outros. Aí você até consegue ter uma visão de receita ali na frente, porque você sabe que vai colher daqui a 3, 4 meses, né? Você vai vender aquela produção e você vai ter receita. Mas aí ainda tem um ponto, beleza, eu consigo enxergar isso lá na frente. Mas se der uma determinada praga, né? Se der um efeito climático devastador, como ocorre bastante lá no sul e sudeste do país, né? Então, você perdeu, você investiu e aí perdeu, não tem mais jeito, tá? Então, não tem nem como você ter a segurança de que você vai ter uma receita lá na frente já certa, tá bom? É o mesmo caso do açaí. Ah, eu investi muito dinheiro no açaí. Aí quando chega lá no segundo, no terceiro ano, o cara tá esbravejando, pô, investi muito dinheiro e a planta até agora nada de dar. Você já sabia, 4 anos ou até 5 anos para você começar a ter o lucro com a receita, para você tirar com a receita, com açaí, para você ter sua receita. Mas dependendo do manejo que você deu ao longo desses anos, isso aí pode tardar. Já vi produtor tirando açaí aí com 6, 7 anos mesmo chegar nas suas produções. Eu já vi isso daqui. Por quê? Não adubou direito, não fez o sistema de irrigação adequado, a planta, ou seja, demorou para chegar ao ponto, né, de produção. Então isso aí, essa questão de custos e receitas ocorre devido a essas questões. Eu tenho um vizinho que ele plantou açaí, sabe? Já está com 5 anos, ele ainda não produziu. Porque ele só plantou. Pois é. Não fez mais nada, ele só plantou, então ele ainda não colheu nada. Aí o cara chega lá, vai para uma reunião dessas, que tem desses simpósios do açaí, o cara, não, com 4 anos nós já estamos tirando açaí. Ele se pergunta, ué, eu estou com 5 anos, não deu nada, não saiu cacho nenhum. Mas você fez, né? Você fez o manejo adequado? É. Se fosse assim, eu já tinha uns 40 mil pés. Ó, e hoje, por acaso, vamos supor, pessoal, um produtor fez um investimento, ele é aquele produtor sistemático, botou tudo no pé da caneta, não, eu vou adubar, vou fazer certinho, eu tenho um capital para isso, e agora, nesse ano de 2021, vocês viram quanto subiu o preço do adubo, quase que triplicou, ou até mais. Tem uma situação, né, que está acontecendo com os produtores de soja. Está muito caro. Os insumos estão muito caros. Então, eu tenho uma amiga que ela é produtora, sabe? Certo. Paragominas. E aí ela está falando pra gente que está tão caro que eles estão escolhendo os que mais têm dinheiro para poder vender esses insumos. Tipo assim, a gente vai ver se consegue competir. E às vezes eles têm vendendo para outras pessoas com mais dinheiro. Quem está pagando mais é o que está levando. Infelizmente é isso. Então, está tudo muito caro que Tá demais. Tá caro e tá faltando no mercado. Eu entrei num plantio esses dias agora, que o cara tá feito louco querendo comprar o glifosato para fazer o controle das plantas invasoras e não tem no mercado, tá difícil, o pessoal tá garimpando. É a mesma coisa, que aonde eles conseguem, né? Uhum. Tá sendo desse jeito, estão selecionando as pessoas para quem não vai vender, quem paga mais, e tá sendo dessa forma. Eu comprei um calcário que o cara fechou comigo aí há um mês atrás, aí ele ligou agora há pouco, dizendo para mim, Mariano, bora fazer um preço melhor, cara, porque eu já recebi para mais de 5 propostas, cara, cobrindo, até duplicando para ficar com o teu material. Aí para eu não perder isso daí, a gente tem que melhorar. O que eu tinha acordado com ele, já tem que pagar mais. Isso se o cara for honesto contigo. Porque de repente, rapaz, aconteceu, não deu certo e acabou porque ele vendeu o dobro que ele tinha negociado contigo. Porque hoje está assim o mercado, a situação está difícil, né? Nós não vamos entrar, isso aí tem muito problema com a China, com os países que são fornecedores dessa matéria-prima, por questões políticas lá, fecharam. Há muitas conversas por conta disso. Diz que na China, devido à questão que eles vão receber agora as Olimpíadas de inverno e tal, tudinho, esses caras são meio drásticos em tomadas de decisões. Disseram que vão deixar o céu limpo lá, o céu azul mesmo, limpo como um dia, e decidiram simplesmente fechar as unidades produtivas lá, as agroindústrias, que trabalham com o fornecimento dessa matéria-prima, reduziram as horas de trabalho, então os caras não tiveram capacidade de produção mais, simplesmente pelo
o efeito deles lá. A China tomou, não, nós vamos deixar o céu azul e não, mas não tem, nós temos as empresas aqui que trabalham, que outros países, né, dependem, não quero saber. E assim foi. Aí tem outras questões políticas envolvidas. Todo mundo. Aí complicou pra gente. Então aí, né? Tá complicado. Vamos lá, pessoal. Aí, irreversibilidade da produção, tá? Isso aí é um fator, por acaso você... vamos fazer aí um comparativo com uma indústria de calçados, né? O cara começou a realizar a produção de determinados calçados e de repente o mercado, quando eu falo mercado é a demanda, abandonou o uso de sapato, diminuiu bastante para estar investindo em outro segmento, né? Sem ser um sapato de couro, tá num sapato de tecido. Eu sei que mudou drasticamente o gosto da demanda. O que acontece com esse cidadão? Ele vai continuar produzindo aquele sapato? Não, ele vai se adequar para isso. As máquinas têm a capacidade de se adequar para eles mudarem o sistema de produção. Para que essa tendência acabou, agora a tendência é isso daqui. Então a gente tem como estar mudando a linha de produção. Já num plantio, quando você inicia, né, um plantio, você não tem como fazer essas mudanças drásticas no sistema produtivo. Você iniciou um plantio, infelizmente você gastou com o trabalho da terra, com a compra de sementes, compra de adubo, materiais adequados para isso, né? Na hora que você implantou, você colocou uma adubação adequada para aquele sistema de plantio, que uma adubação não serve para todo tipo de plantio, tá, pessoal? Cada um tem seus pontos específicos para a gente estar realizando uma adubação. Então ele não tem simplesmente como estar mudando de uma hora para outra, né, revertendo o seu sistema produtivo. Então isso aí, em relação à indústria e ao comércio, nós temos essa grande dependência daí, tá? E por último, requisitos especiais de transporte e comercialização, né? A gente precisa, não é todo, nós temos aí, vocês vão ter uma disciplina de logística, vão dar uma olhada, né, nos sistemas que são voltados para os caminhões graneleiras, carretas graneleiras, específico para carregar aquele determinado produto. O pessoal que faz a demanda da carne, né, precisa ter um caminhão refrigerado, obedecendo uma certa temperatura, né, caminhão que carrega os frutos é diferente. Então nós temos aí alguns requisitos especiais para fazer o transporte e a comercialização até chegar no consumidor. A gente depende disso também. Não é qualquer caminhão que vai fazer, despachar umas produções do agronegócio. Nós temos aí linhas específicas para isso. E mesmo assim tem gente que faz, né? Aí... Aquele tomate lá no mercado. Tem que ser afetado pelo transporte. Aquele pimentão lá que já está dando uma podridão mole. Pois é, mas aí o produtor sente na hora, aí a produção é baixa. A produção não, a venda dele é baixa, né? Produtor não, o consumidor ele é muito exigente nesses pontos. Apesar de ter isso, ele prefere comprar o do melhor, né? É isso, vou só pegar aqui uma água, tá, gente, pra gente começar a entrar aqui nessa outra parte aí que tá no material de vocês, que é de biotecnologia na agropecuária. Só um instantinho. Vamos lá, pessoal. Tem esse outro ponto aí que está no material de vocês,
que fala sobre a biotecnologia na agropecuária, tá? Esse é um ponto importante a ser discutido, porque é muito em voga hoje no agronegócio, né? O que seria esse conceito da biotecnologia? A grosso modo, quando você vê esse termo biotecnologia, é a utilização da biologia. O agronegócio depende muito disso, principalmente ao setor da agricultura. É você usar a biologia com a tecnologia, né? E isso junto vai promover muitos benefícios, né? Não só para o agronegócio, mas em outros segmentos, né? Na saúde dos humanos, enfim, uma série de situações de benefícios, mas também, né, tudo que envolve tecnologia e biotecnologia também tem seus contras, né? Tem algumas situações que realmente apresentam circunstâncias nocivas, né? Mas eu trouxe esse conceito que está no material de vocês, né? Que ele diz que a biotecnologia diz respeito a um conjunto de processos, métodos, técnicas ou até ferramentas que, aplicadas aos seres vivos, né, ou parte deles, trazem como resultado produtos com valor econômico ou social, tá? Aí, pessoal, quando a gente fala aqui da questão da biotecnologia, quando a gente traz isso para o agronegócio, nós temos aí principalmente a utilização deles para a produção de produtos, né, transgênicos. A foto aí já te traz aí uma ideia bem interessante, né, ou seja, eu posso manipular organismos vivos, né? Aqui eu trouxe até esse conceito aqui embaixo, normalmente plantas ou animais geneticamente modificados, né? Com o avanço da engenharia genética, surgiu a possibilidade de você alterar o DNA de alguns seres vivos, no caso nossas plantas, com o intuito da gente potencializar ou até criar determinadas características que sejam inviáveis, né, na determinada produção, né, de acordo com as leis da natureza. Ou seja, nós temos determinados produtos, né, no agronegócio, alguns frutos, que eles, se fosse depender da natureza, ele não toleravam tais circunstâncias. Hoje, né, nós temos utilizado bastante, né, a questão do controle, né, de plantas invasoras. Quando eu falo plantas invasoras, são plantas daninhas, tá, pessoal? Que em plantio de larga escala, né, de grandes produções, é inviável aquele produtor estar trabalhando com uma enxada, controlando o mato através da capina, né, ou até a questão da roçadeira mesmo, de estar passando uma roçadeira, é muito valor investido, né, no óleo, né, na própria roçadeira, ou no trator, no implemento que ele vai auxiliando aí para estar tentando controlar essas plantas invasoras. Então, que foi que o agronegócio observou? Não, nós temos aí produtos que podem combater essas plantas, né, que são os agrotóxicos. O agronegócio chama isso de defensivo agrícola, porque ele tem aquela ideia de defender a minha cultura de valor econômico, né, daquelas plantas que não tem característica, não tem caráter econômico nenhum, né? Então, mas que atrapalham no processo produtivo, né? Então, eu preciso impedir aquela para que eu possa produzir realmente produtos que vão saciar a fome, né, da demanda mundial, que é permanente, como eu já falei lá atrás para vocês. Então, eu preciso ter esses controles. Então, o pessoal tem essa terminologia aí de defensivos agrícolas, né? Mas a maioria desses defensivos, eles são venenos, isso não podemos esconder, que são chamados agrotóxicos, tá, pessoal? Só que o que acontecia? Na hora que passavam esses agrotóxicos, né, os defensivos agrícolas, acabava de o quê? Que afetava diretamente a cultura que estava implantada ali, né? A planta ali sentia, né, bastante aquele veneno e por vezes impactava diretamente a produção. O fruto apodrecia ali, morria, e então vamos tentar melhorar isso aí. Como é que a gente vai melhorar, né? Fazendo modificações genéticas naquela determinada planta para que ela possa tolerar essas aplicações de herbicidas aí. Esses herbicidas não façam nenhum efeito nocivo à planta. Então, aí que entra a questão dos produtos transgênicos. São essa modificação,
né, no DNA desse material, ou seja, daquela cultura que está implantada ali, né? Os cientistas vieram, modificaram, tornaram ali aquele gene que não tinha resistência a determinados venenos, agora eles já conseguiram alterar aquela estrutura, né, molecular para que aquela planta ficasse resistente a esses herbicidas. Pois não, Gerlane? Pode falar, viu, Gerlane? Eu sempre fui meio perdida nesse negócio aí de produtos transgênicos, né? Certo. Aí faz mal à saúde, no caso. Aí o que te alega? O que o pessoal alega, né? Que a maioria já tem estudos científicos, outros comprovam e outros não, nunca chegou assim de bater o martelo, é que grande maioria desses produtos às vezes causam efeitos nocivos aos seres humanos. Tem estudos que indicam isso. Só que tem estudos que comprovam que essas plantas não fazem efeito maléfico nenhum aos seres humanos. Porque tem alguns produtos que o diferencial é não ser produtos transgênicos, né? Isso. Mas aí tem aquele selo, né, professor? Transgênico. Tu pode até comer. Então, se tiver mais Tem que ser transgênico tu e não come. transgênico. Como é? Hélida, não te escutei, repete novamente. Eu ou ela? Você, Hélida. Sim. Eu falo assim, porque sempre tem o selo, né? Que esse produto, ele É transgênico. Ele salvadinho. Ele foi feito à base de produtos transgênicos. Isso. Então, tá ali, tu come se tu quiser, tu não é obrigado. Você não é obrigado a comer, né? Mas tu sabe o que tu comeu porque tu quis. Olha, então você é essa empresa. Justamente. É que eu já vi, mas aí a empresa não te obrigou, né? Pois é, eu falava. Pelo que eu já entendi, não tá, né? Mas sempre deixa alerta para as pessoas. Qual é o grande problema? Qual é a grande dificuldade que nós temos nessa questão? É porque nós, como eu já expliquei para vocês aí, né, nós conseguimos desenvolver uma planta que tolera determinados agrotóxicos, ou seja, elas acabam não absorvendo aquilo ali, não sentindo. Se a planta não sentiu, ela não absorveu. A ideia básica é essa, né? Não, a planta está ali, isso aí não fez mal nenhum. Mas o que acontece na maioria das vezes, pessoal? Isso daí vai de encontro ao que nós vamos falar no final dessa aula, que é sobre a questão de extensão rural e assistência técnica. Você elabora um material desse como herbicida aí, eu falo com propriedade porque eu trabalho com venda disso. Você chega para um produtor rural e você fala, olha, você aplica tantos ml, vamos dizer, você aplica 10 ml disso daqui para 100 litros d'água, tá? Isso aí vai ser suficiente para você controlar isso daqui, você pode aplicar que não vai ter problema nenhum. Quando chega lá na hora da aplicação, o cara vai botar naquela quantidade de água, aqueles 10 ml. Quando ele bota, o produtor, ele olha assim, isso não vai dar nem pro cheiro. Aí ele pega aquele vidrinho e faz isso daqui. Derrama. Agora sim vai ficar considerado. Aí pronto, matou. Ou seja, a gente não tem o controle e o produtor ainda falta receber maiores educação para ele seguir à risca a recomendação dos produtores daquele agrotóxico, tá? Então, por vezes, aí a gente, infelizmente, a culpa é do produtor. E isso acontece demais, pessoal. Acontece muito, muito mesmo. Tá? Utiliza aquele determinado produto, mas ele não obedece aquela quantidade. Ele acha que aquele pinguinho ali não vai dar para nada. Isso aí não vai acontecer nada. Então ele pega e triplica, às vezes multiplica até por 10 a dose. Então isso aí a planta acaba... Ele fala que ele fez exatamente o que tu mandou. Isso ainda é uma grande dificuldade. Isso ainda é uma grande dificuldade. Eu fui uma vez fazer um trabalho de campo, né, e que o pessoal, aí uma das perguntas lá, das entrevistas, você utiliza veneno aqui para controlar esse... Não, veneno? Aqui não entra não, de jeito nenhum. A gente não usa esse negócio aqui, a gente capina, beleza. Quando a gente foi lá na casa dele, aí vamos tomar um cafezinho, tá? Esse café tá sem açúcar, deixa eu pegar o açúcar. Quando ele pegou o açúcar estava num pote de Roundup. Roundup é o glifosato, é um agrotóxico, para quem não conhece. Aí, olha, bacana, isso daqui. Aí, não, isso aí é o marido que compra, a gente controla aí. Nem ele sabia que aquilo é agrotóxico, que é veneno. Aquilo ali para ele, sabe o que é? Remédio.
Ah, eu comprei um remédio para as plantas aí, mas fica 100%. Aí você imagina... Como você falar, professor, que na embalagem desse handap aí tá dizendo que não é nem para jogar fora assim. Justamente. Tem que devolver. Tem um processo de reciclagem. O cara tava botando açúcar. Tava botando açúcar, pai. Isso acontece aí. Ei, isso acontece em larga escala. É caro, gente. É, isso acontece, faz tempo isso, mas para você ver a dificuldade que nós temos ainda na extensão rural. Eu vou explicar lá na frente para você. Mas você tem ideia disso daí. Tem muita gente que não tem, realmente não recebe educação para estar utilizando esses produtos. Agora você imagina, se o cara coloca o açúcar dele ali, imagina o quanto ele não derramou numa hortinha dele que tem ali. Agora tu imagina essa horta que tu vai consumir na tua casa, né? Então, o agronegócio, a maioria das ações do agronegócio, ele acaba sendo perfeito, porque nós desenvolvemos uma técnica que é capaz de estar minimizando os efeitos que vai aumentar a produtividade, mas aí quando a gente chega lá no ponto do consumidor que vai utilizar esse produto, há esse descontrole, ainda há essa má divulgação, isso daí ainda é muito observado. Então nós estamos trabalhando nisso, né, de forma intensa para a gente melhorar essa situação. Não, coloque só isso daqui. Se você colocar mais do que isso, vai matar sua planta, vai fazer mal para você, enfim. É isso que é a nossa maior dificuldade. Aí vem de conta com o que foi falado aqui, tá? Mas, professor, quais seriam as vantagens de a gente utilizar, né, esses produtos transgênicos? Eu já falei uma aí para vocês, né? Podem evitar ou prevenir risco de pragas e doenças nas plantações, né? Porque aí essa é uma das grandes dificuldades também. Nós temos aí que controlar certas doenças, certas pragas que somente com agrotóxico é necessário para isso, tá? Então é utilizado isso principalmente em larga escala, é utilizado bastante para fazer o controle, né? A outra vantagem, o aumento da produtividade do rendimento na colheita, a partir do momento que você minimiza os efeitos de pragas e doenças, né, nessas plantas, né, e você consegue fazer um controle de plantas invasoras, que são as plantas daninhas, você consegue ter um aumento da produtividade. Ainda de encontro a isso aqui em cima, pessoal, prevenir riscos e pragas e doenças, aliado a isso nós temos hoje o que nós chamamos de manejo integrado de pragas, tá? Que são um conjunto de ações que vão desde controle biológico, né, a devida utilização, né, de outros seres vivos, vamos dizer assim, né, para tá minimizando alguns efeitos de praga, controle biológico, enfim, né, para a gente estar tentando evitar de estar colocando esses agrotóxicos na agricultura. Eu vou falar isso em produção vegetal, não vamos entrar nesse ponto, porque senão a gente vai acabar se alongando muito aqui. Mas existe, a gente pode utilizar o agrotóxico, mas desde que seja adequadamente, obedecendo, né, a recomendação da prescrição do agrônomo ou do fabricante, tá, pessoal? Então a gente consegue ter esse aumento na produtividade, né, a utilização, né, dos transgênicos, né, eles podem ser mais resistentes à questão desses agrotóxicos também. Tem agrotóxico que ainda é muito utilizado, mas eles podem ser, aí vem de encontro com aquilo que a menina falou, tá? Produção de alimentos enriquecidos com mais proteínas e vitaminas específicas, né, a gente consegue melhorar, né, a qualidade daquele fruto, pois não? Só uma coisa sobre o agrotóxico, né? Eu tenho uma outra complicação, que dependendo da maneira que o produtor aplique, né, ele ainda pode jogar para outra plantação. Por exemplo, se ele fizer o correto, da maneira correta, ainda vai para outra. Isso. Vamos supor, olha, isso é interessante. Tu tem um vizinho que trabalha com produção orgânica lá. Produção orgânica, a gente vai falar quando for na disciplina de técnica de produção vegetal, é aquele sistema produtivo que você não faz a utilização de elementos químicos, como os agrotóxicos, como adubo químico. Você utiliza um meio quase que da natureza, né? Alternativas naturais para você produzir um alimento realmente de qualidade, né? Sem esses efeitos aí de introdução de químicos, né? E o que acontece com aquele teu vizinho? Tu trabalha com a produção convencional,
né? E você faz uma aplicação ali no horário de 10h30, 11 horas da manhã, que está aquele vento bem pesado, né? Forte. E você faz a aplicação e aquilo vai direto para o teu vizinho e acaba caindo na plantação dele. Na hora que eles vão fazer o levantamento para assegurar, né, o selo da qualidade do orgânico, foi identificado, né, característica de resíduos de produtos químicos ali. Ele vai perder o selo dele de produção orgânica. Ele vai falar, mas rapaz, eu nunca usei químico aqui, eu sempre trabalhei arduamente aqui, colocando coisas naturais. Aí ele vai identificar, mas o seu vizinho bateu uma química que respingou aqui, e aí inviabilizou a sua produção. Então, há esses riscos aí de você fazer uma má aplicação, cair em outras culturas. A outra cultura não é resistente a esse agrotóxico que você colocou e vai danificar ela também. A planta não tem a certa resistência. Se ela fosse uma planta que fosse transgênica para aquele determinado produto, ela não sentiria, mas possa ser que não seja. Então há todo esse controle aí, tá, Edna? Pois não, Danilson? Em relação ainda aos agrotóxicos, né? Eu comentou sobre a quantidade, né? E muitos produtores às vezes acabam exagerando, e também tem aquele intervalo de segurança, né? Que eu acredito que a maioria também não observa isso. Sim. O glifosato, né, ele tem um intervalo de segurança lá de 180 dias, se eu não me engano. Sim. É o período de carência, né, que a gente chama. Isso, acho que é um outro problema muito grave também para... É questão de educação, né, Danilson? É dizer para o produtor que ele tem tem que ter aquele controle, aquele respeito. Fiz a aplicação, mas aquele produto ele só pode ser comercializado em tantos dias, né? A gente observa isso bastante, né? Para quem trabalha também com rebanho, faz certas vacinações, certos controles que utilizam indectocida, né? Controle de carrapato, controle de verminose, que aquela comercialização daquela carne, se ele for fazer essa vermifugação, ele deve obedecer um prazo de tantos dias para ele comercializar a carne. Mas sabe por que ele tem o maior controle dessa situação? É porque ele vende a carne lá para o frigorífico, e o frigorífico vai para uma análise lá bem criteriosa. Se bater lá a carne, aquele boi lá, chega lá e identificou isso daí, olha, tá com presença ainda aqui desse efeito químico, a gente não vai comprar sua carne. Aí esse cara já da próxima vez ele não vai errar. Aí ele tem controle. Por isso que na pecuária ele tem o maior controle desse tipo de situação. Porque na hora da venda há um controle rigoroso para evitar esse processo. Agora você pega um produto desse uma agricultura, pode jogar Roundup e amanhã tu vende. Quem que vai controlar isso? Se não for uma produção orgânica, que tem todo um controle, se tiver selo, né? Aí tudo bem, mas se não tiver, a gente fica refém. O professor, mas aí essa venda dessa carne aí, com todo esse processo, é para fora do Brasil, não é isso? Para fora do Brasil, mas tem outras comercializações aqui dentro, dependendo do tipo da carne, que eles fazem essa análise aí, criteriosa. Pois é, que eu já vi que também para fora, aqui, a Europa, eles têm um aparelho lá que eles medem a tanto de toxicidade que existe na caixa do produto da fruta, e quando não é vendido, volta para vender aqui no mercado interno. Aí aqui a gente aceita. Eu não sei, aí o senhor falou que tem, mas tem essas exigências aqui ou não? Tem. Alguns mercados têm exigência sim, aqui dentro do nosso país, mas tem outros não. Só que o controle de outros países é muito mais rigoroso. Eu trabalho com a venda de um produto aqui à base de probiótico, né, que vai até de encontro com essa base da biotecnologia, que esses probióticos nos animais, eles fazem o mesmo papel, eles substituem o uso de antibióticos. O antibiótico na produção pecuária, ele é extremamente necessário para controle de algumas verminoses, algumas infecções. Com o que se trata a infecção? Com antibiótico, né? Então o produtor precisa fazer aquele antibiótico, mas aquilo ali deixa muito resíduo na carne, por vezes por muito tempo. Aí chega na hora dele comercializar, dependendo do país que ele vai exportar isso daí, e vai acusar lá,
o uso altíssimo aqui, né, dessa substância aqui de antibiótico, a gente vai vedar essa tua compra aqui, não vai entrar. Aí hoje eu vendo também essa questão desse probiótico, que ele faz esse mesmo papel, que são algumas bactérias especializadas que o animal vai consumir através da ingestão, através desse alimento, e que isso aí, as bactérias vão fazer um efeito benéfico lá, que vai evitar essa proliferação de infecção. E é um produto natural, né? Não deixa resíduo. Um antibiótico natural. É um antibiótico natural. Vamos dizer assim, é um antibiótico natural. Então ele promove todo esse efeito benéfico, não fica resíduo, o boi pode ser produzido até com selo orgânico. Olha, veja a questão da biotecnologia aí, atuando no agronegócio. Só que é caro o produto, aí não é muita gente que vai querer comprar. Pois não? Professor, esses defensivos, o controle biológico de praga, no caso, ele já está sendo utilizado em grande escala ou ele está assim, em fase de... Aqui no Brasil, digamos? Na agricultura? Na agricultura que tu fala? Sim, é utilizado abertamente, cara. Hoje tu vai aqui tu vai aqui em qualquer loja agropecuária e tu compra 1 litro de Roundup, que é o glifosato, tranquilamente. Não, mas aí o controle biológico de praga, no caso. Entendi. Entendeu? Não, já expandido em grande escala ou já vem sendo expandido, e a tendência é que isso se intensifique pelo preço agora do que tá esses produtos que nós utilizamos. Por que não era... Tem empresas que multiplicam os predadores das principais Isso, pragas. sai muito mais barato você fazer isso. Só que é barato, mas dá mais trabalho. E esses caras, eles precisam... O agronegócio é precocidade, eu sempre falo isso. Quando a gente fala em agronegócio, a gente tem que tornar aquela produção mais precoce possível, diminuir o ciclo de produção. Então você fazer um MIP desse exige muito trabalho, exige muita demanda de mão de obra. Então, às vezes, a maior barreira de você incrementar um trabalho como esse aí, né, de controle biológico, seria a questão do trabalho manual mesmo, o trabalho que se dá para você implementar isso daí, né? Então, o que seria mais fácil? Faz controle com agrotóxico. Só que hoje, respondendo aí a tua pergunta, hoje vai ter uma tendência a inverter esse papel, porque o agrotóxico hoje está muito caro. Hoje você comprar químico está muito caro e está em falta no mercado. Então, qual é a alternativa? Fazer o trabalho aí com o MIP, tá? Manejo integrado de pragas. Beleza, meu amigo? Ok, professor. Obrigado. Vamos lá. Beleza, retirar aí, ó. Também tem esse outro ponto aqui, só para a gente finalizar as vantagens. Retirar características que pode ser nociva para as pessoas, tá? Isso é um ponto da biotecnologia. Por exemplo, retirar a lactose presente no leite lá da vaca para pessoas que são alérgicas a esse componente. Você pode pegar o tipo de produção que você pode fazer uma modificação no DNA daquela determinada vaca ou cabra, tá? E você retirar esse processo da lactose, tá, pessoal? Então isso daí vai haver uma produção de leite sem lactose. Então tem muitos benefícios, né, que vai diretamente para o consumidor, né? Então o transgênico não é essa coisa tão ruim, que se pessoal propaga muito. Ele tem muito ainda de ser trabalhado, logicamente, mas olha o tanto de benefícios que os transgênicos estão trazendo, né? Agora sim, tudo que tem vantagem tem sua desvantagem também, né? Aí o que vem se observando? Desencadeamento de novos tipos de alergias nas pessoas, né? Devido às diferentes proteínas criadas a partir da manipulação genética, né? Pode ocorrer alguma mudança e isso pode ser alérgico a algumas pessoas, alguns seres vivos. Tá? Podem criar efeitos inesperados no produto, fica refém disso, ou seja, efeitos podem ser imprevisíveis, tá? Já que foi feita uma modificação genética no material dele, né? Podem ser produzidas substâncias tóxicas, como há uma perda no controle de manipulação dos transgênicos. Aí nós temos alterações genéticas, podem provocar sérios desequilíbrios ecológicos,
afetando a cadeia alimentar de determinado ecossistema, e isso impacta na diminuição da biodiversidade, né? Então nós temos aí todo o lado benéfico, mas também nós temos esses pontos que são bastante críticos, né? Mas isso aí faz parte do processo, porque a gente tem de melhorar, e a gente tem de melhorar também, principalmente na questão da desmontagem. O estudo não para, né? Cada vez mais os cientistas, as mentes pensantes, não só do nosso país, mas do nosso planeta, está desenvolvendo material para realmente ser somente benéficos e não nocivos, tá? Isso aí são, infelizmente, alguns pontos que a gente desconhece da ciência, mas que a gente tenta trabalhar para minimizar esses efeitos, tá bom, pessoal? Tranquilo, gente? Então vamos aqui nessa atividade. Agora eu quero a interação aí de vocês. Pode ligar o microfone aí. Que dessa nossa conversa aí, a gente já tem como estar respondendo essa questão aqui. Essa questão está no material de vocês aí, tá, pessoal? Na apostila. Então vamos lá. Essa é uma questão que eu achei bem interessante. Os produtos resultantes das pesquisas em biotecnologia estão no cotidiano das pessoas em diferentes áreas, né? As afirmativas a seguir diz respeito às áreas de aplicação da biotecnologia e seus produtos resultantes. Com base no conteúdo estudado, analisa as afirmativas abaixo e marca as alternativas na sequência correta. Então vamos lá, pessoal, vocês vão dizer se está certo, se está errado, né? Os antibióticos, que eu falei agora há pouco, né? Os antibióticos são resultante da pesquisa na área de saúde e nas atividades agropecuárias, onde seus usos é no combate de doenças causadas por bactérias. Você acha que isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Verdadeiro, né? Acabei de falar, né? Por que são utilizados os antibióticos, né? Justamente para minimizar os efeitos de algumas infecções. Essas infecções são causadas por bactérias, né? Então os antibióticos têm, né, essa propriedade. Vamos aqui à questão da gripe aviária. A gripe aviária e outros surtos causados por vírus são exemplos observados que mostram a importância das vacinas, né, para a manutenção da saúde humana e animal. Essa aí eu tenho certeza que vocês vão dizer que estão corretas, né? Ou vocês discordam? Eu concordo. O surto da pandemia está aí nos mostrando isso, né? A importância da vacina, né, pessoal? Então também é uma questão que está certa, está correta. Agora vamos lá no item 3. O processo de fabricação de alguns alimentos, como queijos e vinhos, é uma reação que ocorre de forma espontânea na matéria-prima, sem ação de micro-organismo. Ou seja, se não tiver nenhum tipo de micro-organismos aí, vai acontecer uma fermentação? Não, né? Ou seja, tem que ter a ação desses micro-organismos para que realmente aconteça a fermentação desses produtos. Aí é aquela questão de biotecnologia clássica, né? Então essa questão aqui está errada, tá? E na próxima, na pesquisa agropecuária, as técnicas de melhoramentos tradicionais envolve a modificação do código genético. Essa aí está errada, tá, pessoal? Porque o que seriam essas técnicas de melhoramentos tradicionais aqui na agropecuária? Vamos colocar, por exemplo, aqui, questão de melhoramento, aquele pecuarista que tem um lote de animais e ele tem alguns bois e tem algumas vacas ali. Então, como é que ele vai fazer um melhoramento dentro da fazenda dele? Ele vai pegar aquela vaca que esteja mais bonita, né, que apresente uma boa pelagem, né, que apresente uma melhor habilidade materna ali, né, que tem uma boa resposta, visualmente é muito mais bonita, né, muito mais preenchida ali, e ele vai também escolher um touro seguindo essas mesmas características aí. Então ele vai fazer uma seleção dos animais que ele tem lá, vai pegar os melhores e vai colocar esses animais para fazer um cruzamento, e vai se esperar de que as progênies, né, de que os filhos herdam essas características aí dos pais. Então isso aí é um tipo de melhoramento tradicional, né? E isso não vai envolver a questão de modificação do código genético, tá? É uma seleção natural que não necessariamente vai fazer alteração na modificação genética aí desses animais. Então a questão está errada. Aí no caso aí a letra correta seria 1 e 2, né? Seria a letra B. Tá bom, pessoal? Entendeu essa parte aí?
Sim, professor. Sim, professor. E, professor, só mais uma dúvida rapidinho em relação a isso aí. Tirando os agrotóxicos, né, tirando os defensivos que é aplicado nas culturas, o orgânico ele tem mais nutrientes, é mais assim do que no caso, o outro que é cultivado de forma química? Não. Química em relação ao É. eu falo. O produto é o mesmo. Não, o produto é o mesmo. Né? É o mesmo. Eu Só... já vi relatos falar que é mais saudável, vai dar mais energia, isso, aquilo. Não. Eu já vi também artigos que falam que, Não. independente do orgânico ou do forma química que for utilizado, o que importa é a diversidade que você consome durante o dia, né? Justamente. O que ele vai ser mais benéfico é que ele não vai ter contato com nenhum tipo de químico, né? Não é um produto transgênico, não é um produto que tem uma modificação genética, né? É um produto que ocorre de forma natural, você produz ele de forma natural, então é um material isento desses acondicionantes químicos, que é muito penalizado aí por outros parte da sociedade, que diz que isso aí pode desenvolver câncer, algumas doenças futuras. Então você come um material saudável, mas não que as propriedades dele sejam mais, vamos dizer, as propriedades organolépticas dele sejam mais intensas, tem um diferencial por isso. Não, é só a forma com que ele foi produzido é diferente. É um produto livre de toxinas, vamos dizer assim. Tá bom? Certo. Só dar um tempinho aqui para encher aqui minha água e já volto aqui, tá, pessoal? Vamos falar no mercado agropecuário. Mas quando é Luciano, hein? Vamos lá. Mercado agropecuário. Pessoal, quando a gente vai falar dessa parte do mercado agropecuário, tá lá, perdão, no produto, no material de vocês, tá? Nós vamos ter um enfoque aí para falar da questão da comercialização, né? Como é que ocorre? Eu já falei mais ou menos para vocês, né? Como é que funciona uma cadeia produtiva, né? A cadeia produtiva ela vem de encontro com esse ponto, porque quando a gente fala em comercialização, toda comercialização ela foca num processo em cadeia, né? Então, quando a gente fala cadeia produtiva, é porque envolve algum produto oriundo do agronegócio, né? Então, eu trouxe aqui uma definição de comercialização, né? O que seria comercialização? É uma série de funções e atividades de transformação, né? E adição de utilidade, onde os bens e serviços são transferidos dos produtores até os consumidores, né? Então esse efeito é em cadeia, né? Observando toda uma cadeia, então está muito ligado com cadeia produtiva. Aí nós temos aqui nesse fluxograma aqui, né, um produtor. Esse produtor é responsável por produzir uma matéria-prima, né, isso é do agronegócio, né? E esse produtor ele precisa vender essa matéria-prima, né? Essa matéria-prima nesse processo de você levar até o consumidor, ela condiciona aí um processo de comercialização, né? Esses agentes de comercialização, eu vou falar mais à frente, pode ser um atacadista, um varejista, né, que vai fazer o papel de intermediário, até chegar, né, ao consumidor. Ou seja, esse processo de comercialização nada mais é do que a intermediação, né, daquela minha matéria-prima do produtor até
ao consumidor, né? Então eles transformam esses bens e produtos agrícolas em estado bruto em bens e produtos capazes de proporcionar satisfação ao consumidor. Então nesse processo de comercialização envolve tudo aquilo que eu já falei na aula passada para vocês, que a gente chama de processamento. Esse processamento pode ser um beneficiamento, no qual você não tem muito valor agregado, investimento agregado, né? Você dá ali só um melhoramento na apresentação daquele produto agrícola, né? Ou você faz um processo que envolve mais valor agregado aí, né? O que a gente chama de processamento mesmo, né? Esse processamento, né, envolve a mudança física, por vezes a forma física daquele produto, né? Aquele leite que sai do produtor, ele vira um queijo, ele vira um iogurte e vai direto para o consumidor. Então esse segundo ponto aí é o que envolve mais tipo de comercialização, porque envolve uma venda para uma agroindústria, a agroindústria pode vender para um terceiro, que pode ser o mercado atacadista ou varejista, enfim, né? Nós vamos ver aqui na frente, né, nessa questão de trabalho a níveis de mercado, né? Nós temos os insumos, tá, pessoal? Esses insumos aí, pessoal, eles vêm dentro, antes ou depois da porteira? Diga aí para mim. Antes? Antes da porteira. Beleza, porque vem lá do produtor, né? Então ele vem antes da porteira, tá? Vem lá, aliás, esses insumos aqui, às vezes vão até para o produtor, né? Então eles vêm de algumas fábricas fornecedoras de matéria-prima, tá? Então esses insumos vão lá para o produtor faz a aplicação disso na terra, né? Ou seja, aquele fator que eu falei lá na frente, faz a transformação daquela semente em planta, e aquela planta vai produzir algo, tá? Isso daí vai passar para um atacadista ou vai passar para um varejista diretamente. São inúmeras as formas de comercialização nesse ponto, até chegar aos consumidores, tá? O produtor oferece sua produção para o intermediário, tá? Vocês têm que ter essa noção de que toda essa parte de atacadista ou varejista, ele vai atuar como intermediário, tá? Né? Ou ele pode também vender diretamente para um varejista, tá? Uma feira, vamos dizer assim, uma feira com uma central de abastecimento, né? E chegando ao consumidor final, tá? Ou o produtor pode diretamente vender aquele produto para o consumidor final, né? Refere-se àquele segmento de mercado onde concentra grande volume de transação de mercadorias, né? E trata-se do local onde os consumidores adquirem sua mercadoria, que são aqui as centrais de abastecimento, tá, pessoal? Aí nós temos aqui agente de mercado, o atacadista e o varejista, tá? Esse atacadista e varejista tem título de posse dos bens que trabalham, né? E obtém seu lucro da compra e venda de mercadorias, tá, pessoal? O atacadista recebe as mercadorias do produtor rural e revendem para outro atacadista, tá? Ou varejista, ou até agroindústria. Tá? E aqui o varejista ele compra a mercadoria dos produtores, né, ou até atacadista para revender um volume menor, né, diretamente para o consumidor, né? Aqui, pessoal, o atacadista ele tem um maior poder de compra, né? Ou seja, ele compra em maior volume, né? Aí por vezes ele pode vender diretamente para o consumidor, tá? Que é no caso aqui, um caso clássico que vocês podem identificar isso aqui, são esses mercados atacadistas que estão tendo aqui em Capanema, como o Mix Atacarejo, né? Ou seja, vocês já compram o varejista antigamente, ele não tinha, o consumidor não tinha acesso ao atacadista, só quem tinha acesso ao atacadista era o varejista, que fazia a compra de determinados produtos, né? E depois revendia isso para o consumidor. Hoje não. Hoje o consumidor já tem a opção de ir diretamente lá no atacadista, só que o atacadista ele vende com um preço melhor numa certa quantidade. Às vezes o consumidor quer comprar só um pacote de café, vamos supor assim, lá no atacadista ele vende fardos, né? Então fica a critério do consumidor, ele ter acesso direto ao atacadista ou ele realmente se depender do varejista que faz uma compra mais, vamos dizer, parcelada em menor volume, né, e o consumidor consegue ter acesso a isso, tá bom, pessoal? Esse, pessoal, aí entre o produtor e esse setor atacadista e varejista, tem os intermediários. Esses intermediários, eles exercem
as atividades de comercialização, tá bom? Quem são esses agentes intermediários aí? São principalmente aquele pessoal que vai lá no produtor fazer a compra daquele material dele. O produtor, por vezes, não quer ter trabalho de estar vindo na cidade, vender sua produção, né? Então, hoje nós temos intermediários que vão lá e que já fazem a compra deles, né? E esses intermediários já têm esse poder de capital investido que eles têm, né? E fazem a venda para as outras unidades aí ao longo da cadeia produtiva. Isso acontece muito, pessoal, ainda aqui com açaí, tá? Açaí, com pupunha também. Tem intermediários que só fazem assim, pode deixar que até eu apanho aquela produção, né? No caso aqui da pupunha, a maioria dos intermediários vão até apanhar lá, então o produtor acaba tendo aquela visão, eu não vou ter trabalho com colheita, ele está vindo aqui pegar, ele mesmo acondiciona, só fiz botar o pé para vingar e produzir, e receber por isso está bom demais para mim. Cobrir os meus custos para mim está bom. Né? Ele não tem aquele poder de visualizar que ele tem como está atuando como um mercado varejista e está ganhando mais valor investido aí dentro dessa sua produção. Né? Aí fica a critério, né, do produtor em fazer isso. Hoje nós estamos tentando minimizar isso, porque por vezes esse intermediário eles fazem uma compra realmente não valorizando o produtor. Né? Se você for prestar bem atenção aqui nas centrais de abastecimento, a maioria dos produtores que estão ali vendendo produtos como hortaliças, eles não são produtores rurais, eles são intermediários. Eles vão lá no produtor, compram e vêm aqui vender. Ou seja, eles tiram deles em cima. Alguém ia falar? Alguém ia falar ou não? Essa é impressão minha. Tá, pessoal? Então, voltando. A maioria... Oi? Tá. A maioria desse pessoal, tá, pessoal? Esses intermediários, eles acabam fazendo isso. Vão intermediar, compram por um preço muito mais barato e acabam vendendo lá para outros setores com preço mais caro. É o caso da pimenta também. A pimenta existe muito isso aqui no nosso estado, trazendo para a nossa realidade. Né? Os intermediários, eles exercem esse tipo de função dentro do mercado, tá? Então, o que a gente às vezes aconselha para o produtor é que ele comece a fazer essas vendas para ele realmente ter mais lucro, sair daquela condição. Por vezes o produtor ele só tem aquilo ali para a própria subsistência dele. Ah, eu planto determinada coisa, o seu fulano de tal que vem comprar minha produção, compra abaixo, às vezes dá para ele iniciar novamente o plantio, compra alguma coisa dele ali para manter a sua subsistência, ou seja, ele não tem perspectivas de ganhos a mais, né, de uma margem maior de lucro. Então a gente está treinando, quando eu falo a gente, nós como os técnicos de agronegócio, preparando o produtor para que ele venha para o mercado, está vendendo o seu produto, está tendo mais valor agregado dentro da sua produção, tá bom? Para ele tentar quebrar essa questão do intermediário. O intermediário é bom, mas por vezes ele ocasiona um efeito muito negativo no produtor rural, tá? Principalmente aqueles advindos da agricultura familiar. Alguma dúvida aí, pessoal, em relação a isso? Estão dormindo, gente? Tudo certo, professor. O professor estava aqui. Beleza, tá bom. Aí nós vemos aqui nas agroindústrias, tá, pessoal, que é outra agente aqui de mercado interessante pra gente, que as agroindústrias vão ser uma grande fonte, né, de oportunidades para vocês como técnicos de agronegócio, né, porque as agroindústrias hoje elas trabalham com muita gestão, né, e essa gestão se intensificou, né, a partir do momento que ela está aumentando o seu sistema gerencial, né, e eu vou dizer por que ela está aumentando o seu sistema gerencial. As agroindústrias elas podem adquirir a produção diretamente dos produtores rurais, então envolve todo esse sistema de comercialização, ter uma pessoa que reconheça uma boa produção, para onde deve abastecer uma agroindústria, tá? Comprar nas centrais de abastecimento se for em questão de baixo volume. Hoje nós temos agroindústrias que elas realmente funcionam porque elas dependem da compra da matéria-prima dos produtores rurais, né? Tem
Tem muita empresa, vamos colocar aqui um grande exemplo aqui, as empresas de Dendê no nosso estado, elas estão estimulando, né, agricultores a plantarem, né, o Dendê para ser uma fonte de compra, né? Eles estão garantindo, eles chegam, proporcionam isso daí, garantindo a venda daquele negócio, que ele vai plantar e que ele vai ter venda certa. E para intensificar mais ainda esse processo, essas agroindústrias, elas oferecem o que a gente chama de produção integrada aí, né? Oferecem assistência técnica, ou seja, vai um técnico agropecuário, um agrônomo, né, dá todas as orientações devidas ao produtor, vai fornecer adubo, por vezes, para esse produtor. Se não dando, ou se o produtor comprando, mas vai comprar num preço diferenciado, né? Dependendo do tipo de agroindústria, também oferece outros benefícios, né? Além da garantia da compra da produção. Então, a agroindústria do Dendê hoje está trabalhando nesse sentido, estimulando que outras produções ou que até investidores comprem terras para plantar Dendê, que é uma venda ali tranquila, principalmente nos valores de mercado, tá? Que estão hoje com o preço do Dendê. Comercializo diretamente com os varejistas ou muitas têm marcas próprias, tá? No caso aqui eu coloquei esses exemplos. Mas o que está modificando hoje, pessoal, que eu falei aqui na indústria do Dendê, você vê que a indústria do Dendê, a agroindústria do Dendê, ela tem sua produção própria. E mesmo a sua produção própria, ela não está dando conta, né, da grande demanda que está sendo pelo Dendê. Então, por isso que ela está estimulando, né, a produtores a plantar, que é para ela ter realmente fontes para abastecer suas agroindústrias, fontes de matéria-prima. Agora tem outras agroindústrias, pessoal, que infelizmente depende somente de fornecedores, mas ela não trabalha com a sua produção própria, né? Que isso aí é um erro. A agroindústria, para ela se consolidar como agroindústria, ela tem que ter a sua produção própria de no mínimo 40%, tá, pessoal? Essa informação ela é pouco divulgada, não sei porquê, mas uma que vem do agronegócio, uma agroindústria, ela tem que ter a sua produção própria, que é justamente para ter garantias ali, né, de uma produção, né, não depender, porque a gente depende dos outros. Pode acontecer uma invasão de praga, uma doença, né, e ela não, por vezes não tem um controle dessas fontes de matéria-prima, né, não sabe como é que está sendo feito a cultura ali, como é que está sendo orientada. Então, a partir do momento que ela implanta a cultura dela, a fonte de matéria-prima, ela tem um maior controle de qualidade, ela tem uma segurança, né, a nível de produção, né? Então, hoje a agroindústria, pela ser agroindústria, ela precisa ter a sua produção própria, né? Que foi o caso da agroindústria que eu citei anteriormente, aquela agroindústria que eu visitei aqui, da produção de açaí, para ela minimizar aqueles efeitos da agroindústria parar 3, 4 meses do ano aí, ela inseriu sua produção própria e assim ela consegue já hoje estar mantendo o ritmo de produção ao longo do ano, né? Não parando mais da forma que foi no passado. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Pessoal, aí para a gente encerrar, tem um ponto aí. Vocês estão me vendo aí, né? Tranquilo? Sim. Tudo certo. Para encerrar aqui, pessoal, nós temos um debatezinho aqui, que está até no material de vocês, que fala sobre a questão da extensão rural e da assistência técnica, né? Que são vocês estão sendo preparados para isso, para serem extensionistas e para serem assistentes técnicos dentro da produção agropecuária. Principalmente, né, no que diz na forma de gerenciamento, da gestão dentro dessas propriedades. Vocês são responsáveis por isso, né? Então, o pessoal associa muito que a extensão rural e a assistência técnica andam junto, que são a mesma coisa, mas não é. A extensão rural é uma coisa e a assistência técnica é outra totalmente diferente. Às vezes a pessoa faz, que eu fiz a extensão rural e fiz assistência técnica, e não foi dessa forma. Você tem uma visão errada disso, a gente precisa trabalhar muito nisso aí, para a gente não seguir mais nesses erros, tá? Quando você fala em extensão rural, o que seria essa extensão rural? A extensão rural significa você estender as suas informações, tá?
que você absorve dentro da academia, dentro de um momento como esse aqui comigo, numa aula, que você absorve isso daqui e esse conhecimento você precisa repassar para o produtor rural. Então você está estendendo o conhecimento para o produtor rural. Qual seria esse conhecimento? As novas tendências, as novas tecnologias, os melhores manejos mais adequados, todas essas informações vocês precisam repassar para o produtor precisa ter esse conhecimento, né? Então esse efeito de transmissão de conhecimentos, pessoal, é o que nós chamamos de extensão rural, tá? Mas vocês devem ter muito cuidado com isso, porque extensão rural não significa que vocês também vão só levar o que vocês aprenderam para o produtor. Precisa respeitar o perfil do produtor, precisa respeitar a essência dele, né? Nós devemos aprender que extensão rural ela deve ser uma transfusão de conhecimento, tá? É uma via de mão dupla, tá? Professor, Pois não. sobre extensão, né? Paulo Freire, ele escreveu alguns anos atrás que o conceito de extensão rural, as pessoas estavam aplicando de maneira errada, porque Isso. faziam o agrônomo como aquele detentor de todo o conhecimento e não levavam em consideração aquilo que... Justamente. Então, o Darwin no estudo, ele até fala isso nos textos dele, que é uma troca, né? E a gente Isso. tem uma situação que a gente fala sempre de agricultura, ou seja, não é mandar o produto primeiro. A agricultura vem de produzir com cultura. Isso. Então a gente respeita aquilo que o produtor tem, a gente acrescenta a ele, e assim gera essa troca de conhecimento. Ou seja, o verdadeiro sentido da extensão rural. É isso que, justamente, é uma troca de informações. Você não pode levar só aquilo que você aprendeu para lá, ou seja, o produtor é simplesmente como se fosse um depósito, que você vai pegar tudo que você aprende e joga lá para ele. Faz isso daqui, faz isso daqui, faz isso daqui. Não, agora melhora nisso daqui. Não, você precisa ter o conhecimento. Correto, né? Eu acho que Justamente. Tu sabe onde a gente percebe isso? Aqui o Senar, ele trabalha com os cursos mesmo do Senar. Aqui é a rede ETEC, que vocês estão tendo acesso a esse curso. Mas nós temos, né, os trabalhos de formação profissional rural e outro aí que eu acabei de esqueci, né? Mas a gente leva capacitação para o homem do campo. Então, por vezes, o que é que acontece? A gente vai fazer um curso de avicultura, né, para produtor. Então, na hora que a gente está elaborando, eu estou levando conhecimento lá, vocês devem fazer isso daqui, olha, aqui no mercado agora está sendo feito dessa forma, nós estamos utilizando isso daqui. Então, vamos fazer aqui uma área aqui, o galinheiro. Aí, na hora que ele está fazendo lá, ele está fazendo uma coisa mirabolante, aí vem um produtor rural, o produtor falando, não, o que é que você acha de a gente fazer isso daqui, utilizar isso daqui? E, por vezes, isso aí faz um efeito fantástico, cara. Então, sempre tem... É uma questão de conhecimento que ele passa eles têm justamente conhecimento. O produtor, ele faz a capinha aqui, porque ele já viu, É. né? Se tiver antes dele sem fazer, não, eu fico desse jeito a minha vida inteira, isso tudo certo. Isso. Então, é muito importante... Por isso que a gente tem que saber conversar, porque se a gente for chegar em pouco, a gente nunca vai conseguir uma... De forma alguma. Desse produtor, né? De forma alguma. Então você tem que ter essa troca, sempre dizer para ele, vamos fazer isso daqui, o que é que você acha? Qual é a sua opinião para isso? Né? Então às vezes isso aí melhora até no que tu pretende desenvolver, né? Tornar mais fácil aquilo que tu pretende colocar ali naquele determinado local, de acordo com a realidade dele, né? Então esse trabalho em conjunto gera toda uma sinergia, né? E isso aí faz todo efeito. Então extensão, pessoal, é isso, é você envolver esses dois fatores. Só que o que acontece por vezes? Tá? Você leva toda a extensão, aí quando você chega, essas extensões ela é efetuada principalmente quando se trabalha em efeitos de políticas públicas. Pois não, alguém quer falar? É só para perguntar, a tela deveria estar aparecendo aqui, pelo menos para mim está tudo escuro. Não, a tela aqui está preta porque eu já acabei meus slides. Eu estou só aqui no bate-papo. Você está me vendo aqui na janelinha, né? Estou sim. Tá, beleza. Pois enfim. Isso aí é um grande problema em relação ao produto químico do agrônomo e tudo mais. Às vezes já vi relatos também de... Tá dando uma travada aí, Alan. Ou não tá dirigindo esse próximo?
Tá com cara. Eu tô parado agora. Tô parado aqui em Bragança. Beleza. Sim, Alan, continua aí que nós não te ouvimos. Pois é, resumindo, eu já vi produtores que tinham Tá. aí atualizações, só que também depois, uma vez que eles atenderam a essas atualizações, eles não quiseram mais voltar atrás, entendeu? Em termos de produtividade, melhoramento do sistema deles, aí eles até eu já vi falar que queria ele antes ter ouvido os técnicos e ter atingido, principalmente no leite, parece, se eu não me engano, conseguiu muito mais quantidade de litros de leite por dia. Então ele estava muito satisfeito com o que tinha. Sim. Uma reportagem que eu vi. Sim. Mas aí é quando o produtor ele está disposto a abrir a mente dele também, né? E eu acho que na extensão rural envolve muita coisa, como a comunicação, né? Porque a gente tem os agronomistas, tem uma disciplina de comunicação oral e escrita, né? Porque a gente tem a forma técnica, por exemplo, não posso falar com o produtor da mesma maneira que eu falo com um profissional da área. Justamente, você tem que se adequar. É muito mesmo, está muito dentro da extensão. Essa droga de conhecimento eu não posso falar tudo técnico, ele não vai entender nada, ele nunca vai querer me ouvir. Não, você tem que fazer. Você tem que traduzir o seu conhecimento para que ele possa realmente perceber aquilo ali, receber aquela informação de acordo com o conhecimento dele. Na prática tem muito produtor que diz, não gosto de ver acontecer. Tipo assim, ele vai aceitar que tu faça, mas ele quer ver acontecer. Porque se der errado, ele justamente. Aí é que tá. Tu nunca pode deixar ele te desafiar. É você integrar ele junto com a forma. Por isso, nessa hora de você perguntar o que você acha disso, tu acha que é melhor fazer isso daqui, e ele dá a opinião dele, ele já está entrando junto contigo. Então, se der alguma coisa de errado, foi errado os dois juntos. Ele não vai só te culpar. Agora, tem muito extensionista aí que ele assume para ele só aquele desafio. Não, vou fazer isso daqui, vai acontecer. E se der errado, ele, tipo assim, ficou feio para ele, né? O produtor perdeu, o produtor não tem mais credibilidade com aquele produtor. Então, a partir do momento que você envolve o produtor junto com você, numa forma de mudança de trabalho ali na unidade produtiva dele, vai errar os dois. Mas dificilmente isso acontece. Mas é só para você integrar. É importante você integrar ele. E foi que fez? Por fulano. Mas é importante você integrar ele, porque por vezes aquela coisa que ele está ali só pensando na cabeça dele, rapaz, do jeito que ele está fazendo aí está errado, você vai dar errado, você vai dar merda, né? Aí quando tu envolve ele, que ele fala assim, não, isso aqui a gente só serve se fizer com esse tipo aqui de coisa, se fizer dessa forma, e você utiliza a forma dele pensar também, aí há a sinergia, quando 1 mais 1 dá 3, então você alcança melhores resultados nesse ponto. Ok? Tá. Aí o que acontece, pessoal? Aí, beleza, foi feita essa extensão. Essa extensão, por vezes, ela é muito efetuada através de políticas públicas, né? Você tem um pensamento de levar esse conhecimento, promover uma mudança no sistema produtivo de determinada localidade, né? E você só aplica essas informações que eu acabei de mostrar para vocês. Então, só levando a política pública. Tem uma nova forma de produzir hortaliça, tem uma nova forma de produzir ovinocultura ali para os produtores, enfim, aí você leva. Égua é muito interessante, bacana, já foi feito experimento com isso, deu certo, né? É legal essas atividades. Aí você leva isso como pacote tecnológico para o produtor. Mas aí o que acontece? Quando tu volta dentro de 1 ano, 2 anos, nada aconteceu. Tudo está parado, até pior do que antes. Aí é que vem, porque foi feita a extensão e assistência técnica. Não teve assistência técnica. A assistência técnica, olha o nome, a assistência vem de assistir o produtor. É você fazer o acompanhamento das ações, implementar uma situação ali, né, uma determinada circunstância, naquela localidade, mas você assistir e acompanhando como é que está o processo, o produtor realmente recebeu aquelas informações através da extensão, não recebeu, então é hora de você assistir, corrigir os pontos que já foram executados, que foram implementados, você corrigir,
verificar com ele, está verificando, ou seja, isso é como forma de um ciclo. Você está assistindo o produtor todo o tempo. E que é a nossa grande dificuldade, assistência técnica. Você não é, o produtor por vezes não é assistido, ele só é bombardeado de informações, ou seja, a extensão ela é executada da forma mais perfeita, foi levada na cabeça de muitos, foi levada a informação para o produtor, aí bota no jornal, nós fizemos isso daqui, o produtor hoje recebeu tal coisa, o produtor está recebendo uma capacitação disso daqui, mas aí não tem um acompanhamento durante o longo da execução do projeto, aí acaba, não tem assistência técnica, aí não tem viabilidade do negócio. E isso aí ainda vem acontecendo ao longo dos tempos, ainda acontece hoje. Então, pessoal, é muito importante que vocês se atentem no fato da assistência técnica, de estar indo realmente lá com o produtor e assistindo ele. Tanto que é um fato que hoje, né, muitas das empresas que trabalham com venda de insumos, né, agropecuários, elas já trabalham com a parte de assistência técnica, né? Ela leva extensão porque vai levar um material novo, vai fazer a venda daquele produto, que vai fazer um diferencial na produção, na vida do produtor, é um produto novo, é um produto que vai trazer vantagem, assim, assado. Mas não se preocupe, que nós vamos estar lhe acompanhando, ver se eu está fazendo correto, então o vendedor volta lá várias vezes, não deu certo, chama o especialista da casa, o cara vem verificar como foi que o produtor fez, se está fazendo, não, o senhor errou bem aqui, vamos fazer de tudo, vai fazer uma aplicação, o vendedor acompanha lá, traz o especialista da casa, onde ele está fazendo a venda, vai ajeitar a pulverizadora lá, vai adequar de acordo com a situação do produtor, ou seja, está assistindo o produtor para que ele realmente obtenha resultado com aquilo. Uma vez que se obtém resultado com aquilo ali, aquele produto é bom, é satisfatório e não vou mudar nunca mais. Porque time que está ganhando não se mexe. Né? Então, é por isso que, por vezes, né, essa assistência técnica ela só é executada perfeitamente com os grandes produtores que têm capital para fazer esse investimento em si. Ok, pessoal? Então, muitas vezes o pequeno produtor, ele não é assistido e não tem eficácia no seu sistema produtivo. Vocês conseguiram me entender, pessoal, o que eu quis passar para vocês aí? Sim, professor. Eu estou entendendo, professor. Então é isso, eu queria só que vocês absorvessem o que é extensão e o que é assistência técnica, que são coisas distintas. Apesar de que devem andar juntas, né, ainda tem muito essa questão de que eu promovi tal política pública, eu fiz assistência técnica e extensão rural. Por vezes não, fiz só uma, tá? Então basicamente é isso, tá, pessoal? Nosso horário já chegou aqui, vocês ainda vão ter outra aula aí com o professor. Eu espero ter alcançado aí um nível de passar esse conhecimento para vocês satisfatório, tá? O que ficar de alguma dúvida, vocês podem estar em contato comigo, entre em contato com a Kaline aí, a Kaline repassa para mim a demanda, só não pode levar dúvida para vocês, para ficar aí na casa de vocês, tá? Eu tenho que realmente sanar todas as dúvidas possíveis. Tá bom, pessoal? Eu acho isso ótimo. Espera aí. Quer, Danilson? O seu trabalho com produto somente voltado para pecuária ou em geral? É mais para pecuária. Eu tenho produtos para agricultura, mas meu trabalho é mais com pecuária. Beleza. Bom? Depois, se puder fazer um caso aí, pode conversar a respeito mais. Tranquilo, tranquilo. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai encerrando por aqui, ok? Qual é a necessidade dessa venda dos seus produtos? Você entra em contato depois comigo pra gente não fazer, pra não perder o foco da aula, tá bom? Depois você entra em contato. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Tudo de bom. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Professor, boa noite. Obrigado.